E aí, aqui é o Cronos e hoje eu quero falar dessa história que eu amava muito antes de ser destruída pelo próprio autor. Mas fazer o que, né? A obra era dele. No caso, estou falando de Boku no Hero. Mas necessariamente hoje nós não iremos falar do final de Boku no Hero. Nós não iremos ter essa conversa hoje. Pelo menos não hoje, mas vamos ter algum dia. Quando? Não sei, a preguiça tá muito grande, mas enfim. Hoje vamos falar do protagonista da história. Bom, como a maioria dos shounens, todos nós sabemos que a maioria moderna, né? Vamos dizer assim, a maioria moderna. Que normalmente shounens assim de herói, ou que tem algo com magia, ou de se tornar o maior herói, ou o maior rei, ou o maior mago, tanto faz. Todos nós sabemos que o protagonista sempre vai ser um garoto ou é raquítico, muito raramente não é raquítico, que não tem habilidade nenhuma no mundo onde tem magia ou tem poder, ele não tem nada, ele é um humano normal. E acaba encontrando alguma arma ou alguma pessoa que dá uma habilidade especial pra ele, ele vira o herói predestinado. E hoje eu quero conversar sobre isso. Quero conversar sobre o Midoriya e se isso é ou não bem feito ao longo da história de Boku no Hero. Bom, posso adiantar que até a metade é. Depois o autor simplesmente pega tudo que ele construiu, taca no lixo e vamos estender essa obra pra mim ganhar o máximo de dinheiro possível pra mim me aposentar cedo. Não é piada, é sério, ele fez isso no Arco da Guerra. Mas enfim, vamos falar do Midoriya agora e a sua construção de personagem durante a obra inteira. Tá, começando pelo básico. Quando ele recebeu o poder do All Might, gente, me perdoa, mas eu não vou falar o nome do poder porque eu não consigo. Eu sempre acabo falando All for One, eu não consigo falar esse poder. Me perdoe, mas eu vou falar o poder do All Might. Quando ele recebeu o poder do All Might, engolindo um tufo de cabelo do All Might, eu esperava algo melhor pra isso, mas segundo o anime faz sentido, enfim. Ele, primeiro ele teve que se preparar, fazendo um treinamento lá que o All Might deu pra ele limpar uma praia que tava pior do que... sei lá, aquele lixão de pneu lá dos Simpsons. Mas tava pior que isso. Daí, se passando 10 meses, ele limpou a praia e tal, conseguiu fazer tudo. Só que ele agora necessariamente tinha o corpo necessário, mais ou menos, pra usar o poder. Só que mesmo assim, o poder era tão grande que o corpo dele não aguentava, porque o poder do All Might, a cada portador que ele ia passando, ele ia aumentando a potência. O que é algo bem interessante até. Tanto que, se a gente for pegar o mundo de Boku no Hero, isso é explorado. E é isso que eu vou falar agora, eu gosto. Que é, cada personagem que nasceu com o seu poder, ele já está apto e adaptado àquele poder de acordo das condições. Por exemplo, a Uraraka. A Uraraka, o poder dela é levitação. Então, ela sabe muito levitar as coisas, mas em compensação, ela, no começo da história, nem sabia lutar. Nem dar um soco direito, pra falar a verdade. O Ida, por exemplo, o poder dele é ter cano de carro nas pernas. Tá mais pra cano de avião a jato, mas enfim. Ele é focado nisso, ele tem super velocidade, ele é focado em combate mais com as pernas, o que é muito legal. E é isso, o Midoriya no começo da história, basicamente ele não era adaptado ao poder. Pra falar a verdade, dá pra dizer que até o final o corpo dele não é, né? Mas enfim. Daí vai se passando, ele faz a prova inicial lá que no começo ele não ia conseguir nada. No caso ele não ia conseguir nem passar, só conseguiu porque no último momento ele deu um socão no robô só pra salvar o Uraraka. E a base do Midoriya é ser aquele tipo de protagonista herói que perdoa tudo, cara. Sinceramente, isso aí pode ficar muito chato num personagem se não for bem trabalhado. O Midoriya ele tem muitos pontos bons nesse trabalho aí. Por exemplo, um dos pontos bons dele é que ele sabe perdoar a pessoa por mais que a pessoa faça algo errado. Vocês me perguntam, mas isso não é pra ser algo ruim? Não, porque se isso fosse algo ruim eu não ia gostar de muitos personagens e heróis. Não ia gostar do meu herói favorito da ficção, que é o Batman. E o Batman, o que ele nos ensina é saiba perdoar, saiba ajudar o próximo. É isso que o Batman ensina. Por mais que muitas pessoas não reconheçam isso, mas enfim. Daí, esse é o Midoriya. Só que o problema do Midoriya é que ele exagera. E muito nesse quesito, muito mesmo.
ao ponto de ficar muito comutativo. Por exemplo, ele perdoa e ainda é amigo do cara que fazia bullying com ele a infância inteira porque ele não tinha poder. E é um cara que no começo da história força muito pra gente gostar dele, mas enfim. Tanto que o ator coloca ele numa situação de crise lá quando o protagonista não tinha superpoder ainda. Mas ao longo da história dá pra dizer que a gente vai gostando do Bakugou? Daí varia de cada um. Se tu conseguiu perdoar tudo que ele fez com o protagonista, o que o protagonista conseguiu, né? Isso me surpreende muito. Eu até que no final achei ele um personagem bom. Não passa disso, um personagem bom. Ele tem seus detalhes que tu vai percebendo ali ao longo tanto do anime quanto do mangá, tem. Mas voltando pro Midori aqui. Esse perdão que ele dá pro Bakugou, tá, tudo bem. O Bakugou fez e aconteceu com ele, isso me surpreende, até o fato do Midori não ser depressivo, me surpreende. Mas é isso aí, segue em frente, bola pra frente. O problema em si tá no que ele faz com os outros personagens. Porque o Midori, ele é um herói. Quer dizer, ele não é, ele quer ser, né? Até o próprio All Might fala pra ele que ser um herói é difícil, é complicado. Vai ter momentos que vão ter vilões que tu não vai conseguir salvar. O próprio All Might já falou abertamente que teve que matar vilões que não queriam mudar de lado, não queriam aceitar o bem. O problema em si é que o Midori exagera muito na bondade. O autor exagera muito. Parece que ele quer fazer a gente gostar do protagonista obrigatoriamente. No sentido que, cara, tudo ele acha um jeito de arrumar um perdão. Pra todo vilão, todo tipo de vilão. É aquele velho ditado, né? Primeiro espanca o vilão, depois perdoa ele. E o Midori é o mais puro suco disso, exagerado à 10ª potência. Espanca o vilão, tenta perdoar ele. Ele pede o vilão, se virado bem, ele pede desculpa. Valeu, beleza. Tudo o que tu fez no passado tá esquecido, bora. Ai, até hoje não acredito que ele disse que o Shikaraki era a vítima. E o cara simplesmente dizimou uma cidade com várias pessoas, mas enfim. E matou muitos heróis. Muitos mesmo. Mas enfim, o autor, né, ignora isso, bola pra frente. O protagonista segue perdoando. Yes! Pra vocês terem ideia com... Eu vou chamar isso de discurso no jutsu, em homenagem ao nosso menininho Naruto. Discurso no jutsu. É tão forçado no Midoriya ao ponto que quando a gente pega e compara a pessoa que na teoria foi quem inventou isso do discurso no jutsu, que foi o Naruto, na teoria, tá? Porque ele é o que todo mundo conhece. Cara, se tu pega o Naruto, coloca ele do lado do Midoriya, o Midoriya fica muito forçado. O Naruto não é forçado, porque o Naruto pelo menos conseguiu matar alguns vilões ali que ele viu que não ia conseguir salvar. O Midoriya ele mata, só que ele mata chorando, porque ele não queria fazer isso. Cara, é muito forçado mesmo. Antes de eu continuar falando do porquê que eu não gosto do Midoriya, eu gostaria de falar da relação dele com o All Might, o pai dele. Afinal, né? Ah, agora que eu me lembrei, o Horikoshi tinha falado que o pai do Midoriya ia aparecer. Bom, eu não vou comentar mais nada sobre isso, só vou falar isso. Enfim, o All Might e o Midoriya, eles são basicamente o mesmo personagem. Porque o All Might, ele era uma criança sem poderes. Tudo bem que naquela época o Japão era muito mais... Não é criminoso, me fugiu a palavra aqui. O Japão era muito mais... Vou chamar de perigoso. A criminalidade estava muito alta no Japão. O All Might disse pra mestra dele que ele ia se tornar o herói número 1. O All Might conseguiu. Beleza. Mas tipo, o All Might, por não se importar com ele mesmo, só se importar com as pessoas que estão à volta dele. Afinal, como diria um dos meus vilões favoritos, meu segundo vilão favorito de Boku no Hero, o Sten. O All Might, ele é o significado de um herói. O All Might, ele é o que um herói tem que ser. E eu concordo muito com o Sten, inclusive o Sten é um vilão magnífico. E por o All Might não se importar com ele mesmo e só com os outros e ajudar os outros em todo momento, o que aconteceu com ele? Ele virou um anão raquítico sem a maioria dos órgãos. Foi isso que aconteceu. E o Midoriya, basicamente, ele vai por esse caminho. A obra inteira, o autor parece que gosta de botar o Midoriya
Eu não vou falar palavrão aqui, mas Sifu, vocês entenderam o resto. O autor parece que gosta de colocar o Midoriya Sifu a obra inteira. Tanto que chega a um ponto que parece que ele criou tanto personagem e o Midoriya é tipo, ai, esse cara protagonista tá, bota mais ele se ferrando ali. É isso aí, valeu, vamos desenvolver outro personagem. Como uma psicopata loira que não tem importância nenhuma pra história e foi desenvolvida meramente pelo simples fato que tem um monte de otaku que nunca chegou perto de uma mulher que gosta dela. Só por isso que eu vou desenvolver essa personagem. Voltando a falar do Midoriya aqui, né? É tanta coisa pra reclamar de Boku no Hero que eu acabo desabafando até das coisas que não é pra desabafar agora. Mas enfim, tem 3 pontos que pra mim o autor estragou o Midoriya ao longo da obra. Que ele foi fazendo esses pontos, dá pra dizer ali depois do... Se fosse pegar um arco exato, dá pra dizer ali no arco da guerra. Ali no arco da guerra mesmo, ele conseguiu pegar esses 3 pontos e destruir um personagem num arco que se estendeu por anos. E olha que o desenvolvimento dele estava razoavelmente bom. Esses pontos são, em primeiro lugar, é claro, desenvolvimento. Um segundo lugar é empatia infinita pelo Midoriya. E o terceiro e mais importante, pelo menos pra mim, é a desumanização do personagem. Esse ponto o autor pegou, tacou no lixo e tacou fogo depois no lixo. Porque chega um ponto que, sinceramente, eu não sei o que deu no autor, mas parece que ele tá querendo tratar a gente como criança. Tá, primeiro ponto, desenvolvimento. E o maior problema pra citar no desenvolvimento do Midoriya é o arco em que o Kohei tentou transformar o Midoriya. ênfase no tentou. Ele tentou transformar o Midoriya no Batman, que é o arco do Midoriya Dark. Eu só digo que quando eu era uma criança eu adorava esse arco, até eu crescer e ver o que ele era. Todo o arco do Midoriya Dark, dele saindo da escola, se afastando dos amigos, pegando a responsabilidade do mundo pra ele, se afastando do All Might, termina com os amigos dele indo atrás dele, uma conversinha que até o Naruto sente inveja de tão discurso nojento que foi essa conversa. E é isso aí, depois eles tomam um banho, o Bakugou faz um discurso que, meu Deus, e é isso aí. E acaba aí. Todo o desenvolvimento dele, ó, o autor pega, bota numa bola, amassa e tchau. Não serve pra mais nada. Segue em frente, bora. Acabou o desenvolvimento que era pra ele ser tipo um All Might, carregando tudo nas costas, taca no lixo. E fica por isso mesmo. E sinceramente, depois que tu vai olhar esse arco, depois de grande, tu vê que a escrita dele não é grande coisa e que o Midoriya só tá agindo como um adolescente mimado, fazendo birra. É sério, não é piada, é realmente sério isso. Cara, eu só não consigo acreditar que o mesmo cara que escreveu a história do Endeavor, que era um pai abusivo, que espancava a mulher, maltratava os filhos, tratava os filhos como arma pra arma pra atingir o objetivo dele. E era só isso que os filhos dele eram. Um bando de arma biológica pra ele que só serviu pra atingir o objetivo dele. Eu não consigo acreditar que o cara que escreveu essa redenção do Endeavor fez esse arco do Midoriya Dark. Realmente não dá pra acreditar. Eu não sei o que deu ali. Não sei se o autor ele tava bêbado, não sei o que deu, se ele esqueceu como é que se escreve um personagem, ou o próprio protagonista, não sei mesmo. Os outros 2 pontos que o autor destruiu o personagem pra mim, que eu tinha citado anteriormente, eu vou pegar como base pra definir esses 2 pontos o traidor da escola, que é o Aoyori. Puta merda. Aoyori. O cara loiro lá que soltava brilho da barriga, esse cara aí. Ele simplesmente... Esse personagem, o que ele fez? Ele era traidor. Por culpa dele, o All Might ficou mais ferido. Por culpa dele, o Aizawa, que é o professor lá que tem a habilidade de apagar os poderes dos outros, quase perdeu os olhos. Se não me engano, ele perdeu um olho até.
Não me lembro agora. Por culpa dele, muita gente morreu pelo simples fato que ele queria ter um poder. E o Midoriya, quando descobre isso, ele simplesmente, tipo, o autor podia ter feito um mega desenvolvimento em cima do Midoriya, podia ter usado uns 5 capítulos do mangá pra isso aí. Não, ele resume tudo em uma página do Midoriya falando que é isso, pá, tá tranquilo, meu chapa, eu te entendo, ó. Em uma página, o autor de Boku no Hero faz isso. E é assim que ele termina de destruir o protagonista. Ele ensinou, é assim que se faz uma speedrun de como destruir um protagonista de uma obra de herói. Sem falar que Boku no Hero tem muita coisa. Eu vou falar das outras coisas que Boku no Hero podia ser melhor no vídeo que eu for falar da obra. Mas enfim, o que eu quero dizer é, quando você criar um personagem, saiba desenvolvê-lo. Leia bastante pra isso, leia bastante. Não pegue e crie algo pra destruir ele 2 a 3 arcos depois. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Que é o que aconteceu com o Midoriya. O autor simplesmente pegou ele, destruiu ele pra ir pro arco final da história. Onde ele estendeu até onde ele pôde pra sugar até a última gota da vaca amarga. Marga é foda. Vaca magra. E poder tirar o máximo de dinheiro de tudo isso. E eu duvido que ele vai fazer uma outra obra por um bom tempo. Afinal, Boku no Hero ainda vai dar muito dinheiro pra ele, porque o anime não terminou de lançar. Mas enfim, né? Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre o Midoriya. Um personagem que era pra ser um novo Naruto da nova geração e saiu do ouro ao lixo. Bom, por favor, se inscrevam no canal, deem um like, não esqueça de comentar a opinião de vocês sobre isso. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui, até a próxima, valeu, falou e fui!